No capítulo 2 do Livro dos Médiuns, no item 7, que trata do chamado maravilhoso e sobrenatural, Allan Kardec escreveu: se a crença nos espíritos e suas manifestações fosse uma ideia isolada ou produto de um sistema específico, poderia ser razoável suspeitar que fosse ilusória. No entanto, por que essa crença é tão presente entre todos os povos antigos e modernos e nos textos sagrados de todas as religiões conhecidas? Os críticos respondem que é porque, desde sempre, o ser humano tem fascinação pelo maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso é o sobrenatural, e o que é o sobrenatural é o que contraria as leis da natureza. Vocês conhecem tão bem essas leis a ponto de limitar o poder de Deus? Então provem que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, e que não podem ser uma dessas leis. Acompanhem a doutrina espírita e vejam se todos os princípios conectados de forma coerente não apresentam as características de uma lei admirável, que resolve questões que as filosofias até agora não conseguiram resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito, a capacidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, consequentemente, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim podemos dizer, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nada de sobrenatural ou maravilhoso nesse fato. Fazer um homem voltar à vida após ser morto, reunir seus membros dispersos para formar novamente seu corpo, isso sim seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico, e isso sim seria uma verdadeira violação das leis naturais, algo que só um milagre de Deus poderia realizar. No entanto, nada disso está presente na doutrina espírita. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos à análise do texto. Aqui nessa parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda a questão da crença nos espíritos e suas manifestações, defendendo que essa crença não é algo singular ou ilusório, mas sim uma concepção universal presente em diversas culturas e religiões ao longo da história. Allan Kardec argumenta que a crença nos espíritos e suas manifestações é encontrada em todas as culturas, tanto antigas quanto modernas, e em textos sagrados de várias religiões. Isso indica que essa crença não é uma invenção recente ou isolada, mas sim uma parte intrínseca da experiência humana. Os críticos afirmam que a crença nos espíritos é resultado do gosto pelo maravilhoso que os seres humanos sempre tiveram. No entanto, o texto questiona o que se entende por maravilhoso e sobrenatural, definindo o sobrenatural como algo contrário às leis da natureza. E Allan Kardec desafia os críticos a provarem que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Ele sugere que os críticos não conhecem suficientemente bem essas leis para estabelecer limites ao poder de Deus. A doutrina espírita é uma corrente de elos uniformemente ligados, que resolve questões que outras filosofias não conseguiram resolver. Isso implica que a doutrina espírita possui uma coerência interna e uma capacidade explicativa que a torna uma lei admirável da natureza. O pensamento é como um atributo do espírito, e a capacidade dos espíritos de atuar sobre a matéria e impressionar nossos sentidos é vista como resultado de sua constituição fisiológica. Isso sugere que não há nada de sobrenatural ou maravilhoso nas manifestações dos espíritos, mas sim algo natural e compreensível dentro das leis da natureza. O Espiritismo faz uma distinção clara entre o que seria verdadeiramente maravilhoso e sobrenatural, como um morto ressuscitar e ter seu corpo reconstituído, e o que é natural dentro da doutrina espírita. Aqui, Allan Kardec defende que a crença nos espíritos e suas manifestações não é uma aberração ou ilusão, mas sim uma parte natural da experiência humana que pode ser explicada dentro das leis da natureza.
O Espiritismo se compõe de explicações coerentes e naturais para esses fenômenos, desafiando a visão de que são sobrenaturais ou maravilhosos. A ideia de que os espíritos possuem uma constituição fisiológica própria que lhes permite interagir com a matéria e transmitir pensamentos é central. Isso implica que os espíritos operam dentro de um conjunto de leis naturais que ainda não são completamente compreendidas pela ciência convencional, mas que não são, por isso, sobrenaturais. A doutrina espírita propõe uma interseção entre ciência e espiritualidade, sugerindo que fenômenos espirituais podem ser estudados e compreendidos cientificamente. Isso desafia a dicotomia tradicional entre ciência e religião, propondo uma visão mais integrada do conhecimento. E que o conhecimento humano está em constante evolução e o que hoje é considerado sobrenatural pode, no futuro, ser compreendido como parte das leis naturais. Isso implica uma visão progressiva do conhecimento, onde a ciência e a espiritualidade podem convergir. A doutrina espírita propõe uma visão de realidade que inclui tanto o mundo material quanto o espiritual. Isso desafia a visão materialista predominante na ciência moderna, sugerindo que a realidade é mais complexa e multifacetada do que geralmente se supõe. Nesse texto, Allan Kardec faz uma defesa robusta da doutrina espírita como uma explicação natural e coerente dos fenômenos espirituais. Ao desafiar os críticos e provar que esses fenômenos são contrários às leis da natureza, ele sugere que a doutrina espírita oferece uma visão mais completa e integrada da realidade. Essa visão não apenas reconcilia ciência e espiritualidade, mas também propõe uma evolução contínua do conhecimento humano, onde fenômenos hoje considerados misteriosos podem ser compreendidos no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.